Fala, minha gente. Tá um pouquinho diferente aqui, né? Mas deixa eu explicar para vocês rapidinho. Não dá muito tempo da gente se encontrar e tentar fazer alguma coisa que possa nos ajudar. Então, pensando na praticidade, vamos usar a tecnologia. E aqui em 8 a 10 minutinhos no máximo, eu pretendo compartilhar aí com vocês, algumas orientações que me ajudaram enquanto professor e pode ajudar a nossa equipe também a melhorar. Então a intenção é sempre melhorar, porque eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo e a gente vai aprendendo com o outro, e assim a equipe vai progredindo e desenvolvendo, né? A gente tem uma equipe, corpo, um depende do outro, né? A questão de liderança é fundamental para dar direção, mas liderança sem corpo não existe. Então, pretendo aqui compartilhar com vocês de forma rápida e prática alguns requisitos importantes, e a cada semana a gente vai ter esse café das 10 aí. Café das 10, pequenos videozinhos de orientações, um pequeno treinamento à distância, curto, rápido, prático, objetivo, para que as nossas aulas possam ser melhores. E, obviamente, essa troca de ideias aqui no grupo vai ajudar muito os colegas e desenvolver melhor os nossos alunos. Então, falar sobre liderança em sala de aula é fundamental, até porque a figura do líder, do professor, ele é referência para os seus alunos. Ele não precisa ter a síndrome de querer agradar a todos, porque isso não vai acontecer jamais, mas ele precisa se dar bem com todos. Agradar a todos é uma visão muito além, né, daquilo que é possível acontecer, mas se dar bem com todos, isso aí é uma questão que deve sim ocorrer. Então, nesse sentido, a gente precisa compreender e sempre nos perguntar a nossa real vocação, né? Poucas coisas que eu vou ler aqui para vocês, rápida, né? Tá ali, ó, a vocação floresce no cerne da personalidade humana. Ser professor é gostar daquilo, é ter vocação, é a inclinação da alma para algo. É quando todo o meu ser se realiza enquanto eu executo aquela tarefa. Então a pergunta que eu deixo aqui para nós, né, que eu me incluo nisso quando estamos em sala, nós nos realizamos, aquilo ali, além de ser um trabalho, de ser ali uma responsabilidade, também é um local onde a gente se diverte. Muitas vezes parece impossível que eu vou falar, mas relaxa. É o local onde a gente se sente bem, onde mesmo com todas as dificuldades que nós sabemos que tem, a gente consegue extrair o máximo de nós e entregar ali para os alunos. Nós nos sentimos bem quando estamos em sala de aula. Se a resposta para essas perguntas são positivas, indica sim uma inclinação dos nossos sentimentos, pensamentos e vontades para essa atividade. Professor vocacionado, pelo menos três tipos, classificação própria minha: os vocacionados exclusivos, os vocacionados não exclusivos e os não vocacionados. Os vocacionados exclusivos são aqueles que vivem da educação. Sua diária é aula, o seu trabalho gira em torno de aula. Os vocacionados não exclusivos são aqueles que desempenham uma outra atividade durante um determinado período do dia, mas que estão sim em atividade acadêmica. Trabalham pela manhã, ensinam à tarde ou à noite, trabalham pela tarde, ensinam pela manhã ou à noite, e assim sucessivamente. E existe sim aqueles não vocacionados, que não têm a vocação para o ensino. Esse, se insiste em permanecer, ele se mata e mata quem o ouve. Porque para cada atividade a gente precisa sim da vocação. Algumas características importantes que a gente pode perceber, que é a sociabilidade, o amor e a pesquisa. O professor é social, sim, é um ser social, uma figura social. Por isso que eu disse no início, agradar a todos é utopia, se dar bem com todos é a necessidade. Então, ser social, o professor tem que ser acessível, sabendo impor os limites, sabendo impor as barreiras, porque a gente sabe que tem muito aluno sem noção e folgado. Mas liderança se conquista, liderança não se impõe. E essa relação é válida para a sala de aula também. A partir do momento que o aluno vê que pode confiar em você e que ele vê você como uma referência, ele vai te respeitar automaticamente, sem precisar que você levante a voz, sem precisar que você ressalte o tempo todo que a autoridade é sua. O aluno ele tem uma percepção, uma antena, que as antenas de Chapolin Colorado, muito bem inteligente. E ele percebe o professor que tem autoridade e o professor que não tem autoridade. Amor pelo que faz.
essa entrega à figura do aluno, essa entrega à figura da sua profissão. Porque antes de tudo, antes de você estar em sala, de ser uma matéria, de ser uma sala de aula, de ser um aluno, é o seu nome, é o meu nome, é o nosso nome. E o nosso nome é a nossa marca. E a pesquisa, o constante estudo, a constante atualização. É complicado a gente ir para a sala de aula apenas com o conteúdo dado ou com o conteúdo estudado de forma limitada. A gente precisa sempre ir com o máximo, com além daquilo que a gente acha que sabe. Por isso, a atualização daquilo que nós ensinamos, das cadeiras que você ensina, daquilo que você agrega ao seu aluno, é fundamental. Por isso, separar um tempo. Sim, o professor precisa do seu local de estudo, o professor precisa do seu tempo de pesquisa, até para que ele possa se reciclar e trazer sempre comida nova para os seus alunos. Esses atributos são qualidades que vão ali trazer disposição natural, né, para um determinado tipo de trabalho ou atividade. E aí, 5 pontos importantes. Primeiro, a saúde física e equilíbrio emocional. E nós sabemos que a atividade educacional no Brasil é complicada. Um monte de professor afastado aí com questões emocionais, né, burnout, entre outros. Por isso que administrar bem o tempo, administrar bem a aula, também saber se poupar é fundamental. Em determinados momentos é importante sim você passar um exercício, até porque você descansa a sua voz, você descansa o seu corpo, você senta e deixa que eles façam. Né? Sempre saber distribuir em sala de aula. O professor que só fala, só ensina e nunca entrega, ele acaba se cansando mais ainda e às vezes até deixando a aula monótona. Então, distribui atividade, trabalho, descansa a voz, descansa o corpo, fica sentado. Não quer dizer com isso que você não vai dar aula, pelo amor de Deus, não estou ensinando isso aqui não. Mas sim saber ser estratégico nos momentos, porque tem dia que nós não estamos bem de fato. Tem dia que a gente não acorda para dar aula, mas nós precisamos. É nessa hora que a bagagem, a experiência tem que contar. E o relacionamento interpessoal. Dá aula, passa exercício, você descansa, a aula foi dada, todo mundo aprende e você se recupera para o segundo tempo. Boa apresentação, isso, física, né, o que inclui não só questões de comunicação, vestes, postura, entre outros. Se tem um ser que é terrivelmente observador, é o aluno. Voz firme, não é aquela voz de militar, mas uma voz que passa convicção, que passa firmeza no que está ensinando, que pronuncia as palavras corretamente, que não gagueja, que não é uma voz trôpega, de forma a gerar no ouvinte uma certa dúvida. Quem conhece tem firmeza daquilo que fala. Por isso que é importante que a gente tenha essa colocação. Linguagem fluente, clara e simples. Cabe ao professor, muitas vezes, esquecer do seu dicionário vocabular, heurístico, linguístico, dificílimo, e trazer essa comunicação para um nível mais baixo, no sentido de configurar, contextualizar, trazer a linguagem ao nível da turma. Por isso que é muito importante no seu primeiro dia de aula você ser um raio-x e tirar as impressões corretas e necessárias da turma. Seu primeiro dia de aula em qualquer turma deve ser, antes de tudo, a sua avaliação. E ali você vai perceber, primeiro, quem é o dono do atabaque da turma. Quem é o dono do atabaque? É aquele que faz a alegria da galera. Que muitas vezes não necessariamente tem um poder de influência, mas é aquele que faz a turma rir, é o palhaço, né? E por que é importante você verificar ele? Porque ele também pode ser uma peça-chave para você. Né? Ele pode ser aquele que você pode usar para quebrar o clima, para quebrar o gelo, mas também verificar se ele não excede os limites. Na sua primeira ou até na segunda aula, porque geralmente na primeira aula falta muita gente, né? Mas na primeira e na segunda, verificar quem é que tem um poder de liderança na turma e trazer essa pessoa para perto de você. Porque ela perto de você, a turma também vai vir para perto de você. Identificar quais são as dificuldades que a turma ali tem, dificuldades de aprendizado, da sua disciplina, da sua matéria. Ser bastante claro na sua forma de avaliação, não deixar dúvida nenhuma em relação ao que você explica e aquilo que você passa. E por último, a presença e autoconfiança. Presença significa domínio de palco. Um professor que fica recatado, né, que não usa o espaço que tem, que não interage com a turma,
ele não tem aquela presença de palco, que uma linguagem muito utilizada na área artística. Você precisa ter presença de palco e autoconfiança. Você é o professor, você é o maestro, você é o líder. No próximo a gente continua e eu espero aí que a gente possa construir muita coisa e estar ajudando aí a nossa equipe a crescer, que esse é o papel. Enquanto vocês me verem por aqui, podem contar comigo, sabendo que de qualquer forma, de qualquer jeito, eu vou estar tentando ajudar para que a equipe possa crescer. Até o próximo café.